Alô amigos, com que satisfação estamos chegando mais uma vez na sua casa com Tubino Entrevista. E hoje uma entrevista muito especial que tenho certeza vai ser do interesse de todos os senhores. Quero começar agradecendo ao nosso parceiro GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, que nos acompanham durante todos esses meses que nós estamos trabalhando, com esse programa. E pedindo aos amigos que, se gostarem da nossa entrevista, aperte aí no botãozinho, faça a sua inscrição, que você pode entrar aqui embaixo e dizer aí se você gostou, se você não gostou, nos sugerir outros assuntos para melhorarmos cada vez mais o nosso Tubino Entrevista, tá bem? Vem um assunto muito interessante, fique aí, é 1 minuto, nós já estamos voltando. Bem, amigos, eu prometi que nós teríamos uma entrevista muito especial no dia de hoje e que tenho certeza será do gosto de todos os senhores. Nós estamos hoje mantendo distância regulamentar, solicitada aí para a segurança nesse momento em que vivemos, mas o nosso coração está unido para assistir essa palestra da pedagoga e astróloga Patrícia Santana Pascoal. É isso, Patrícia? Sim. Muito obrigado por atender o nosso pedido e esclarecer o nosso público com informações tão importantes que ela vai falar a respeito da sua formação como astróloga, a respeito dos eclipses e do lado oculto da Lua e do Sol. Tudo isso vem na sequência. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença e comece nos contando aí da tua formação, como é que chegasses nessa formação tão aprofundada em astrologia? Bom, eu inicio meus estudos em 1986, eu era uma garota, na GFU, na Grande Fraternidade Universal, que era uma casa que ficava na Independência, e foi a primeira escola de astrologia de Porto Alegre, foi a primeira escola de astrologia e a primeira escola de yoga. Já se estudava astrologia, cada um no seu canto, mas escola... Somente a GFU, a primeira. Grande Fraternidade Universal, do mestre Sérgio Renaud de La Ferrière. E a GFU era uma referência em Porto Alegre, por ser a primeira escola de astrologia, o primeiro local a ter práticas de yoga, havia o restaurante Flor de Maçã, que era um restaurante vegetariano também. Então eu inicio meus estudos lá. Meu primeiro professor foi o Egisto, que hoje é músico, e sigo 2 anos. Estudo então introdução à astrologia, depois interpretação. Depois eu sigo os meus estudos na Casa Branca, com Robson Papaléu. Bom, fico 2 anos também na Casa Branca. E como não haviam outras escolas naquela época em Porto Alegre, eu sigo meus estudos sozinha. Até que anos depois eu vou para o Unipaz, então faço alguns cursos com a Zela Saldanha, fiz um curso também de retificação com bola, e trabalho profissionalmente há 20 anos como astróloga, porque durante um bom tempo eu fazia mapas de amigos, mas não me assumia como astróloga. Então foi durante um trânsito de Urano, que é o planeta que simboliza a astrologia, sobre o meu ascendente, que é Aquário, que eu me assumo como astróloga. Eu gostaria até de fazer um parênteses, eu sou uma canceriana, com ascendente em Aquário e com a lua em Touro. Conheço bem as cancerianas, minha esposa é canceriana também. Sim. Minha querida, consegues então te aprofundar nisso aí e pode agora nos contar alguma coisa sobre eclipse ou tu quer nos contar alguma coisa sobre os lados ocultos do Sol e da Lua? Sim, é que os eclipses eles estão relacionados, por isso o título, Eclipse, o lado oculto do Sol e da Lua. Porque há um momento do ano que uma face do Sol fica oculta e há um momento do ano em que uma face da Lua também fica oculta. E é sobre isso que eu quero abordar. Porque os eclipses é um fenômeno que ele sempre atraiu, é um mistério, Então é um fenômeno que sempre atraiu a humanidade.
é um fenômeno astronômico que envolve o alinhamento do Sol, da Lua e da Terra. Nos explique melhor isso. Nós temos Sim. a imagem aqui para mostrar isso, né? Os eclipses, eles sempre foram um mistério para a humanidade. Eles sempre chamaram a atenção, principalmente dos povos gregos e romanos. Esse desaparecimento temporário do Sol e da Lua. Uma vez que a Lua simbolizava a fertilidade da terra, das mulheres e dos animais. E o Sol, a fonte de vida, de calor e de energia. A palavra eclipse, ela vem do latim eclipsis, que provém do grego eclepsis, e que significa desaparecimento temporário de um astro por interposição de um outro corpo celeste. Perfeito. E agora a ação desse eclipse nos diversos momentos da vida. Né? Tu fazes uma correlação. Sempre fatos importantes acontecem neste canal, digamos, que se abre no universo. Né? Sim. Os eclipses, eles caracterizam períodos de crise, de incerteza, de desconstrução e também de liberação. Olha, interessante. Agora eu gostaria de explicar, então, como que acontecem os eclipses. Né? Isso aí, estamos atentos agora, eu tenho certeza esse que fenômeno, todas as que é um pessoas querem saber. Astronômico, que envolve, então, como eu havia falado, a dinâmica do Sol, da Terra e da Lua, esse alinhamento. Bom, para que ocorra os eclipses, é necessário o alinhamento desses três astros. Nós sabemos que a Lua, ela orbita a Terra, ela gira ao redor da Terra, e a Terra orbita o Sol. Né? Porém, o plano da órbita da Terra e o plano da órbita da Lua, eles não são iguais, há uma diferença de 5 graus entre um e o outro. A Lua orbita, ela gira ao redor da Terra, e a Terra orbita ao redor do Sol. Porém, há uma diferença de 5 graus entre o plano da órbita da Terra e o plano da órbita da Lua. Os dois planos orbitais, em determinado momento, eles cruzam uma linha, chamada linha dos nodos. E é neste momento que ocorrem os eclipses. Tá, linha de nodos. De nodos. De nodos, sim, tá? Perfeito. Neste momento, quando há uma intersecção entre o plano da órbita da Terra e o plano da órbita da Lua, que ocorre a linha de nodos. De nodos, perfeito. Certo? Então, os eclipses, eles sempre estão interligados ao nodo sul e ao nodo norte, porque eles ocorrem neste plano. Né? Então, quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham ao longo da linha de nodos, é que ocorrem os eclipses. E a inclinação da órbita da Lua de 5 graus, essa diferença que faz com que nós não tenhamos eclipse todos os meses. Por quê? Todos os meses nós temos a Lua nova, onde se dá o eclipse solar, e todos os meses nós temos uma Lua cheia, quando ocorre o eclipse lunar. Então, por que nós não temos eclipse todos os meses? Porque nem sempre há já que há essa diferença de inclinação entre o plano da órbita da Lua e o plano da Terra, nem sempre eles se encontram. E quando eles se encontram, é que há o alinhamento e ocorrem então os eclipses. E isto já está provado matematicamente, Sim, fisicamente. Em tal data deverá ocorrer. Né? Sim, exatamente. Nós temos em média 4 eclipses por ano, 2 eclipses lunares e 2 eclipses solares. Tá, só para esclarecer também aqueles nossos telespectadores que não estão familiarizados com essa linguagem, né? O eclipse solar é o Sol, é a Lua que tapa o Sol. O lunar é o Sol que tapa a Lua, ou melhor, a Terra que tapa a Lua. É isso aí que seria bom esclarecer. Sim. Eu vou iniciar falando primeiro sobre o eclipse lunar, que sempre ocorre na lua cheia,
quando o Sol e a Lua formam um ângulo de 180 graus. O Sol está aqui e a Lua está aqui e a Terra está no meio. E o que acontece? A Terra, como ela fica no meio, entre o Sol e a Lua, ela impede que a luz do Sol chegue à Terra, projetando a sua sombra. Perfeitamente. Ela é o obstáculo para que a luz do Sol chegue até a Terra nesse momento. Exatamente. Muito bem. Né? Esse é um eclipse lunar. Lunar. Muito bem. Por quê? Porque a Terra está no meio e ela oculta a Lua. Porque a Terra ela projeta como um cone de luz, como dá para ver na imagem. E esse cone de luz que nós tem a região da umbra e da penumbra, né? Quando a Lua ou o Sol está na região da umbra, nós temos então um eclipse total. E quando está na região da penumbra, nós temos um eclipse parcial. Mas o eclipse lunar é essa característica, sempre ocorre numa lua cheia, porque é a Terra que impede, como a Lua não tem luz própria, a Terra impede que a luz do Sol chegue até a Terra. Até a Lua, né? Até a Lua. A Terra está no centro. E o eclipse solar agora, por favor? O eclipse solar. Bom, o eclipse solar, o que acontece no eclipse solar? Qual é a diferença? No eclipse solar, o Sol e a Lua estão lado a lado. Na astrologia, nós chamamos esses aspectos de conjunção. Eles estão próximos. Então, nós temos o Sol, temos a Lua e temos a Terra. Como aparece aqui. Como está aqui. Né? Então, o Sol, a Lua e a Terra. O que acontece? A Lua, ela está entre o Sol e a Terra. Então, ela impede, quando é um eclipse total, a Lua forma um anel em volta do Sol, porque é como se ela encobrisse, né? O Sol, como se houvesse um desaparecimento do Sol. Como o seu diâmetro é bem menor, ela acaba aparecendo como um anel. Um anel na volta. Exatamente. Então, o Sol e a Lua estão em conjunção, a Lua se posiciona em frente ao Sol, projetando sua sombra sobre a Terra. Certo? Bom, outro aspecto que eu gostaria de enfatizar é em termos simbólicos, né? O que representa um eclipse lunar e o que representa o eclipse solar? Quais são as diferenças? Se a Lua simboliza o nosso lado instintivo, está relacionado aos nossos condicionamentos, ao passado, às emoções, quando ocorre um eclipse da Lua, é como se as nossas emoções ficassem eclipsadas. Então é como se as nossas emoções transbordassem, como se nós ficássemos hipersensíveis ou sem controle sobre elas. Né? O instinto meio que passa a dominar nesse momento. Exatamente, nosso lado mais instintivo. E neste momento é super apropriado o recolhimento. Técnicas que nos levem à reflexão, à meditação, à quietude, onde nós podemos olhar ao que se passa dentro. E também para que nós podemos perceber o que é do passado, porque a tendência é ter uma nostalgia do passado. E também para que nós não supervalorizar uma determinada situação. E saber que isso é natural, faz próprio desta imantação, digamos, que ocorre durante este eclipse. Né? Então é normal, durante um eclipse lunar, as pessoas chorarem por qualquer coisa, ficarem mais emotivas. É super natural, porque o eclipse da Lua, das emoções, a Lua está eclipsada. Perfeito. Nós não temos clareza sobre as nossas emoções, sobre o que nós sentimos. Que efeitos, ao contrário, quando é eclipse solar?
O Sol representa a nossa vontade, a nossa vitalidade, a nossa força criativa e o nosso poder pessoal. Então, quando o Sol está eclipsado, é a nossa lucidez, o nosso discernimento, né? É justamente isso. Então, a nossa lucidez, o nosso discernimento é que ficam comprometidos. Então, não é um bom momento também para assinaturas de contratos, para grandes tomadas de decisões. Mas, como o Sol ocorre numa lua nova, e a lua nova sempre representa uma nova etapa, o início, é um bom momento para pensarmos o que queremos colher no futuro, para planejarmos o nosso futuro. Perfeito. Né? Deixarmos o passado no passado e focarmos no futuro. Muito bem. Como é que influencia? Eu saio agora dos eclipses e te pergunto com relação à astrologia e às pessoas. Eu, por exemplo, se eu quero saber como é que funciona, né, as coisas para mim no futuro, enfim, como é que eu faço essa consulta? Que operação é essa? Tá. O efeito do eclipse, como eu havia dito antes, dura em torno de 6 meses, né? Então, o ideal, Tubino, é olhar no teu mapa em que setor, em que área, em que casa ele está ativando. Por exemplo, se o eclipse agora, né? Nós tivemos um eclipse solar no dia 10 de junho, a 19 graus e 47 minutos de Gêmeos. Então, alguém que tem a casa 6, que é a casa ligada à saúde em Gêmeos, e o eclipse se deu nesse grau, é bom ficar atento à sua saúde, né, aos cuidados, ao bem-estar. Então, estar mais atento à alimentação, a bebidas alcoólicas, aos efeitos colaterais das medicações. Porque um eclipse solar, que é uma conjunção onde nós vamos ter 2 astros, o Sol e a Lua, numa determinada área do nosso mapa, ela está potencializando aquele setor do nosso mapa. E se tiver um planeta, muito mais, porque serve de gatilho. Pois tu nos fala aí dos efeitos sobre a pessoa, como eu perguntei sobre a minha Sim. pessoa, né, o outro que queira saber isso aí. Mas e o coletivo? Como é que funciona no coletivo isso? A pessoa tem que estar preparada, tem que fazer alguma coisa de ação ou apenas cuidar dessas correlações para melhor transitar nesse período? Para o indivíduo, eles geram incerteza. Então, é um período que pede recolhimento e reflexão, e não tomada de decisões. E para o coletivo, é comum que ocorram terremotos, grandes inundações, tornados, enfim, cataclismos. Porque deve mexer em todo o eixo de energias, né? Com certeza. Porque imagina, o planeta tem um determinado grau energético, a Lua outro e o Sol outro potente. Quando isso aí se alinha, né, deve surgir um outro tipo de energia, né? Como tu disseste, aí vai afetar diretamente ou o indivíduo ou a coletividade. Sim. É isso? Sim, sim. Também é importante se preparar para um eclipse. E existem algumas formas que nós podemos nos preparar, alguns cuidados que nós devemos ter. Primeiro, aproveitar então o eclipse, um eclipse, por exemplo, lunar, para refletir e abandonar maus hábitos. Quais são os meus padrões de condicionamentos? O que eu posso deixar, largar, abandonar? No eclipse já do Sol, cuidar mais da minha vitalidade, através de bons hábitos alimentares, através de exercícios que fortaleçam o corpo e a mente. Resolver questões pendentes, finalizar aquilo que nós iniciamos, são cuidados necessários, são atitudes propícias
aos eclipses. Então, o que eu gostaria de ressaltar é esse fascínio que os eclipses exercem para a humanidade. E aí, imagina, lá na antiguidade, quando as pessoas olhavam para o céu e de repente a lua desaparecia. Poxa, a lua que estava... Alguém roubou a lua. Exatamente. Imagina, a lua que está representando a fertilidade do solo. Então é como se a terra parasse de florir, a fertilidade das mulheres, dos animais. Então isso causava um impacto e um medo. E de repente, o dia virava noite, com o eclipse do sol. Perfeito. Né? E o sol representando a clareza, a energia e a fonte de vida. Então era normal que as pessoas ficassem assustadas. E todo esse temor, porque há um temor em relação a muitos mistérios e muitas lendas em relação aos eclipses. Eu te faço uma pergunta. Se eu quiser conhecer um pouco mais a mim mesmo, né? Através da astrologia, eu tenho que fazer um mapa, é dito? Como é que é esse mapa? Bom, o mapa astral, o que ele é um mapa astral? O mapa astral ele é uma representação gráfica do céu no momento do teu nascimento. É como se eu tirasse uma foto do céu no momento da tua primeira inspiração. E ali está escrito quais são as tuas potencialidades e quais são também os teus desafios. No mapa astral, eu consigo identificar qual é a tua vocação, qual é a tua missão. A inclinação da pessoa, então. Exatamente. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Inclusive o propósito cósmico. Sim. Né? O que estamos fazendo aqui? Exatamente. Principalmente através do eixo nodal. Do nodo da cabeça do dragão, que é o nó do norte, que é o nosso norte. Aonde eu tenho o meu nó do norte, é para lá que eu devo ir. É para lá que eu devo olhar, principalmente em momentos de crise. Nós sempre dizemos, quando alguém está perdido, olha para o nó do norte. E é o sul, que é a minha bagagem, é o que eu trago de outras vidas. Então, são recursos que eu tenho, que eu já trago de outras vidas. Tem um tema que está palpitante aí, que é essa questão da pandemia, né? Que eu sei que tem correlação aí com os astros e coisa, nós podíamos deixar até para um próximo encontro. Sim. Agora eu gostaria de saber o seguinte, as pessoas que estão nos assistindo e que queiram fazer o seu mapa astral, tu trabalhas exatamente com isso, né? Eu gostaria que tu deixasse para nós aqui os endereços, e-mail, WhatsApp, enfim, todos os canais que tu queira colocar à disposição para os amigos fazerem contato contigo, por favor. Sim, então, o meu e-mail é mapa_astral@hotmail.com. Então vamos lá, repetir bem devagar. Peço para o Júnior colocar para a gente aqui embaixo, né? Sim. Nós vamos lá. Mapa _astral@hotmail.com. Perfeito. E meu WhatsApp é 51 980 52 12 23. Tá certo. Já, o pessoal já está lendo, mas vamos repetir para aqueles que estão escutando, por favor. O WhatsApp. WhatsApp 951, né? Porto Alegre. 980 52 12 23. É por esses dois canais que pode se fazer contato. Sim. Contigo. Ou tem a minha página no Facebook também, Patrícia Pascoal. Tá certo. Bem, nos cabe agradecer, dizer que foi um momento muito especial, onde aprendemos também muito aí sobre essa movimentação astrológica que tanto nos influencia e às vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo, não é, Patrícia? Então, te colocamos aqui à disposição e eu gostaria que a gente já deixasse marcado um outro encontro para tu nos falar a relação que tem a astrologia com este momento pandêmico. Eu acredito que tenha uma relação forte. Sim, né? Existe uma relação e há uma relação muito forte entre os eclipses e a pandemia. Tá certo. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Fique com Deus. Pois é, meus amigos, e assim a gente aprendeu muito mais, né? Não é um pouco mais, aprendeu muito mais com essa pessoa tão maravilhosa aqui e que sabe tudo de astrologia. Daqui 15 dias
nós estaremos voltando com uma outra entrevista. Queremos contar com a sua audiência aqui no nosso programa, tá bem? E não esqueçam, clique, associe-se e faça também as suas críticas, elogios se quiser e sugestões de novos temas. Até mais!